Boa tarde, galera, Dr. Vinícius aqui. Hoje nós vamos fazer um vídeo sobre como criar uma guia de mini implante utilizando softwares gratuitos, tá? Então, se os vídeos estão sendo úteis para você, dá um like, se inscreve no canal. Então, nesse programa aqui no Blue Sky, nós abrimos a tomografia do paciente. Esse caso aqui eu usei para fazer guia de implante, mas para ilustrar como fazer uma guia de mini implante vai servir bastante. Foi um pedido de um colega. Vamos lá, então como que a gente vai fazer essa guia de mini implante? A gente tem aqui as 5 vistas, sagital, coronal, axial, aqui aonde a gente está. Vamos nos focar na Recon, que é o que a gente vai precisar. Então, a partir do momento que a gente tem a tomografia, a primeira coisa vai ser vir aqui em ficheiro, importar, cliquei errado, mas importar modelo STL, e aí você vai importar o modelo do seu paciente, tá? Conforme você importar o modelo, ele vai te perguntar se é maxila ou mandíbula e ele vai retornar lá. Eu já importei o nosso modelo aqui em verde, tá bom? Então, para que a partir do momento que eles estão alinhados, tomografia e modelo, isso vai ser importante para a gente poder ter a visualização das raízes, aumentar a nossa precisão e eficiência, tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos apagar o modelo verdinho aqui, né? Como a gente já fez outra vez, modelinho de prototipagem. Nessa parte de baixo a gente vai selecionar a densidade da tomografia. Então eu vou selecionar uma densidade que pega bem a parte óssea, como está aqui, e vou clicar aqui em criar modelo, tá? E aí eu vou obter, eu já fiz para poder agilizar, eu vou obter esse modelo aqui também. Eu também utilizei as ferramentas de corte, tá? Desculpa, para poder eliminar a parte que não me seria interessante para poder exemplificar. Tá? E ainda aqui na questão da densidade, uma coisa que eu acho interessante também para mini implante, eu vim regulando a densidade e cheguei numa densidade aqui que eu achei interessante de raízes. Eliminei algumas partes também com essas ferramentas de corte aqui embaixo, onde você clica cortar com o botão direito. Você vai segurando ele, você seleciona e ele vai eliminando o que você não quer, tá? A ferramenta aqui cortar tudo, ela serve para cortar efetivamente tudo o que você está vendo, mais coisas. Tem a ferramenta de limpar e a de isolar também, que isolar é bem útil quando você clica em isolar, tudo que está tendo toque do visível ele dispersa. É uma ferramenta bem interessante. E aí eu criei o modelo também dessa parte com raízes, tá? Vou só apagar aqui que é tomografia e eu obtive esse modelo aqui, né? Então eu tenho exatamente as raízes. E aí essa que é a nossa ideia aqui. Para que isso? Isso aqui serve apenas para quê? Para a gente exportar tudo estando dentro do mesmo endereço. Então o que eu vou exportar aqui? Modelo com raízes, o modelo ósseo, essa aqui foi a guia de implante que eu fiz, a gente não vai estar utilizando. E vou exportar também o modelo da maxila, tá? Aqui eu posso exportar em OBJ ou STL, eu vou usar STL. E vocês vão ver aqui, ó, custo 0, tá? Ah, Vinícius, onde você vai exportar? Eu vou... Estava fazendo umas outras coisas, eu vou exportar na própria pasta que está esse paciente aqui, tá? Tem bastante arquivo aqui, implante. Eu vou exportar nessa Então agora eu vou exportar esses 3 arquivos, tá? O Blue Sky ele é um software gratuito que você paga por exportação das guias. Esses arquivos que a gente faz, isso daqui a gente não vai pagar. Então eu vou fechar aqui o Blue Sky. Não vou fechar agora, vou minimizar ele, vou minimizar minha tela. Vamos para o Mesh Mixer, tá?
E agora a gente vai fazer todo o processo aqui no Mesh Mixer. Então, no Mesh Mixer, vamos lá onde a gente gravou, né? Vocês já estão acompanhando a gente, já tem um tempinho, já sabem mais ou menos esses processos. Vou abrir os 3 arquivos juntos, porque aí que vai ser a parte interessante, né? Uma vez que eu tenho o posicionamento das raízes, a parte óssea e a parte do modelo, eu consigo programar esse mini pilar não, perdão, esse mini implante entre as raízes de uma maneira muito simples e muito precisa, tá? Então eu tenho os nossos 3 arquivos aqui. A parte óssea no momento não vai nos ajudar, vamos trabalhar mais com a parte das raízes, com o modelo, tá? Vamos lá, vamos abrir também aqui, sempre em append, quando a gente quer juntar, eu vou pegar aqui a questão da minha biblioteca. Então eu tenho tubo, tenho acessórios, tenho os mini scripts, tenho o bracket. Eu vou aqui pegar um extra radicular, tá? Ou intraradicular, independente. Qual que é o tamanho desse daqui? Vamos pegar esse daqui. Ótimo, temos o parafuso aqui. Vamos começar a posicionar. Então clicou no parafuso, aperta T e vamos lá. Aqui está mexendo 2,5 mm, vou ajustar para 1 mm, eu acho melhor, tá? Eu vou utilizar algumas técnicas, elas vão servir para basicamente para tudo o que vocês querem, a técnica de confeccionar, tá? Muito cuidado para vocês não mexerem no tamanho, no diâmetro do parafuso, né? Só na questão de posicionamento dele, tá? Isso é um pouquinho mais complicado e vamos lá. Aqui do lado direito, interessante a gente deixar as raízes, afinal é o que a gente quer, né? Sair das raízes, tá? E aí, aqui onde está o parafuso, está no meio das raízes. Daí vocês vão olhando, né? Aí, pronto, ele não está no meio das raízes, tá? O intuito não é uma aula de ortodontia, mas sim uma aula de resolução do software. Beleza, achei que ele está numa posição interessante. Me interessa as raízes agora? Agora não me interessa mais. Consigo observar perfeitamente, não está. Posso andar um pouquinho com ele, mas está muito próximo. Às vezes posso andar um pouquinho mais. Legal. Legal. Agora o que vai me interessar aqui é a questão dos STLs, tá? Então vamos lá. Vamos clicar aqui no modelo, vamos deixar o parafuso em standby. Vamos clicar em Select. O meu brush está muito grande, vamos trabalhar com 35. Acho um pouquinho melhor. Então vamos selecionar aqui onde está o parafuso. A vestibular, a oclusal dos dentes. Não precisamos selecionar muito da parte lingual, senão você vai ficar extremamente retentivo, fica chato de inserir na boca depois, tá? Não encontrei desse ele na boca na biblioteca do Apple. Ai, Siri. E gente, meu celular estava aqui do lado da Siri e começou a falar. Vamos lá. Bom, selecionamos aqui, legal. Vamos apertar o O para otimizar a seleção e o B para a gente ter uma seleção melhor no Smooth Boundaries. Ó, então ficou mais bonitinho, ficou mais interessante, né? Legal.
Então vamos deixar em azul, para vocês verem que criou um face group. Eu gosto sempre de deixar ativado essa parte. Vamos entrar em editar, offset, ou você pode dar um Ctrl D direto. Para que esse primeiro, a gente vai fazer offset 2 vezes, tá? Esse primeiro offset que vocês vão ver, eu vou dar um 0.2. Esse primeiro offset que vocês vão verificar que eu estou fazendo é para quê? Para criar um alívio, porque a gente tem os tecidos, tem o dente, né? Lembre-se que quando você faz um software pago, ele já faz algumas coisas automáticas. Quando você faz um software livre, você tem que fazer esses comandos manualmente. Então eu vou aceitar, tá? Vou limpar a seleção, vou clicar no Select, que eu quero clicar só na parte que eu dei o offset, e vou apertar um Y, que é para separar. Legal. Aí novamente essa parte que já está com alívio, a gente consegue dar um pequeno alívio. Eu vou dar um offset, que é o Ctrl D, vou fazer esse comando direto do teclado. E eu vou clicar agora com 2.3, tá? Ou 2,5, tanto faz, só para que a gente tenha uma distância. Ele vai se distanciar da área de alívio. E isso vai criar já quase uma espessura pra gente. Tá. Olha que legal, a gente já tem uma parte de espessura, né? Vamos aceitar. Vamos aproveitar que aqui já está criado e vamos utilizar aqui deixar mais liso. E aí a gente pode ir no deformar, no smooth, ou Ctrl F, tá? Ele já deu uma melhora, mas podemos fazer mais, deixar 50, dar um Enter. Olha como ficou liso. A parte de fora ela pode ser lisa, o que não tem que preservar a anatomia é a parte interna, que vai entrar em contato e vai encaixar nos dentes. Então nós já temos uma parte de fora bem lisinha, tá? A gente pode até apagar essa parte aqui. Então, o que a gente consegue ver? Nós temos o parafuso, né? E temos essa questão da guia, tá? E agora é bem simples. Vamos no Select novamente, vamos diminuir aqui nosso brush. Vamos selecionar a parte de fora, né? E toda a parte de dentro das duas imagens. Vamos apertar para otimizar e vamos apertar um B para isso ficar alisado, é melhor. Beleza, vamos limpar a seleção. Vamos dar um duplo clique na parte de dentro. E aí nós vamos vir aqui em Modify, aliás, em Edit, Flip Normals. O que é isso? Agora a gente inverteu o lado da malha. Então, o que é o lado de fora que a gente não tem malha, com o lado de dentro agora tem malha, tá? Vamos selecionar novamente, vamos selecionar aquele lado, vamos selecionar o lado, gosto de otimizar de novo, gosto de apertar um B de novo para que a gente ajude a não ter erro. E aí a gente vai dar um comando chamado J, que é o Joint, tá? Se a gente entrar em Edit, ele vai estar lá no Edit de novo. Uma vez que a gente apertou o J, uma técnica que a gente usa para fazer provisório também, podemos usar para fazer provisório também, a gente criou a espessura da nossa guia. Se a gente ativar o modelo, ó, a nossa guia está com uma boa espessura, né? Tá? Vocês veem que ela está bem adaptada aí. Legal. O que eu gosto de fazer agora para ficar um pouquinho melhor? Com o Rubbles no Brushes aqui, Rubbles Smooth, eu gosto de dar uma aliviada nas margens, tá? Por mais que a gente tenha dado aquele pequeno alívio ali, eu ainda gosto de tirar um pouquinho dos interproximais, porque às vezes fica muito retentivo, fica meio chato de você colocar. Então eu dou uma aliviadinha. Vai por mim que
que é sucesso. Depois é chatinho de você instalar lá, você fica sofrendo com o paciente na cadeira lá com uma guia muito retentiva, tá? Então, beleza, né? Nosso parafuso tá aqui, tá dentro da guia ainda. Legal, vamos continuar trabalhando a guia. Vamos vir aqui na guia aí, dar um make solid, isso vai facilitar bastante a próxima etapa. Nesse solid type tem o fast, eu gosto de entrar com o accurate. Entra aqui em update. Se você quiser mais acurácia ainda, você pode calcular a questão da acurácia aqui, tá? Isso simplifica triângulos, facilita a próxima etapa. Então vamos lá com os nossos parafusos na nossa guia, parte óssea. Se a gente apagar a nossa guia, a gente vai ver aqui, ó, que o parafuso aí o parafuso não está em osso. Beleza, então vamos dar uma subidinha, por isso que a gente tem a parte óssea. Pronto, ó, agora ele está ancorado em osso. A gente tem essa certeza porque a gente está vendo aqui. Eu vou recuar um pouco o parafuso, vocês vão ver por quê, para facilitar para a guia, tá? Quando a gente colocar na nossa no STL, ele está aqui. Ele ainda está na nossa guia, belezinha. E se a gente adicionar a nossa parte de raízes, ele ainda está fora das raízes. Beleza. Então, vamos dar o Enter, ele está na posição que eu quero. Vamos apagar aqui, vamos deixar só o parafuso. Selecionar. Um pincel um pouco menor. Selecionamos ele, ele selecionou inteiro. Vamos aqui em Edit também, tá? Ou no Modify, mas eu gosto de... Vamos no Edit. Eu vou dar um pequeno offset, tá? Vinícius, para que o offset do parafuso? Se eu utilizar exatamente o tamanho da guia do parafuso, a hora que você for instalar, e eu tô pensando que você vai utilizar um parafuso que não tem fresa, que é parafusado direto, tá? Você pode comer plástico ali e estragar a guia e ficar difícil de colocar. Então eu vou te dar uma distância de 0,2, tá? E isso daí já vai resolver pra gente a questão do parafuso. Ele vai ter um alívio de 0,2 milímetros no furo em relação ao tamanho do parafuso, né? Não vai arroscar. Vamos aceitar, tá? Vou limpar a seleção. Vou dar um select aqui e vou apertar o Y. Vou apagar aqui para que vocês possam ver, ó. Você vê como ele está um pouquinho maior, tá? Vou dar um Ctrl Z e beleza. Então vamos trabalhar só com esse daqui, que está maior. Vamos dar um Edit e um Make Solid nele. Vamos aceitar novamente. Vamos trabalhar aqui com a acurácia, update, para ele ficar bem certinho. Vamos aceitar, né? Vamos lá no nosso modelo, a nossa guia. Não é essa que eu quero, é essa daqui sólida. O nosso modelinho está aqui. A questão das nossas raízes, o parafuso continua aqui fora das raízes e dentro do osso. E aí o que a gente vai fazer? Clica na sua guia sólida, aperta o Shift, clica nesse parafusinho de alívio, Boolean Difference. Ele já executou.
Quando a gente aceitar, a gente tem exatamente o furo, e se a gente colocar o parafuso está aqui. E aí, como é que você vai fazer a instalação? Você vai fazer direto a questão da impressão dessa guia, tá? Você não precisa fazer a impressão do modelo. Imprime a guia, encaixa a guia, vem com o parafuso na chave, coloca ele mais ou menos até aqui, remove o parafuso, remove a guia, né? E aí você reinsere o parafuso na mesma direção, e aí você finaliza a inserção para ele finalizar o travamento na parte óssea, como se nós estivéssemos com ele daí sim na posição final, alguma coisa em torno disso aqui. E aí você, como ortodontista, vai executar na condição que você quiser, mas basicamente é assim que a gente vai fazer uma guia, né? A gente clica nela aqui, depois vai clicar em exportar formato binário STL, software de fatiamento. Se você não tem impressora, pode enviar para um laboratório que ele faz a impressão para você. Essa técnica que a gente mostrou para um mini implante intraradicular pode ser utilizado para um buccal shelf na linha média na linha oblíqua, pode ser no pilar zigomático, no pilar canino. A técnica é a mesma. Gratuitamente você consegue sair de um, levar para o outro, tá bom? Então ficamos por aqui.